Josias, voto importante e decisão importante do Tribunal Superior Eleitoral, a gente já pensando em 2022, quando se espera que as fake news e esses instrumentos aí de disparo em massa de mensagens possam voltar a ser utilizados com força, né, Josias? Bom dia. Bom dia, Diego. Você tem toda a razão, foi uma sessão muito importante, mas eu considerei, Diego, que foi uma sessão meio paradoxal, porque os ministros utilizaram um tom bastante ácido e esse tom contrastou com uma certa atmosfera de impunidade, que há uma distância entre as ameaças de punição futura do TSE e o resultado do julgamento dos pedidos de cassação da chapa do Bolsonaro e Mourão. Os crimes foram praticados em 2018 e essa distância entre ameaça e o resultado concreto do julgamento impõe uma certa ponderabilidade cômica a essa sessão. O julgamento demorou 3 anos para acontecer. A maioria dos ministros do TSE ficou numa posição parecida com a de adolescentes que ameaçam quebrar a cara de um ofensor, mas demoram tanto para levantar da cadeira que acabam comprometendo a seriedade da cena. 5 dos 7 ministros do TSE disseram que ficou comprovado o ilícito da propagação de notícias falsas em massa da campanha do Bolsonaro contra adversários, mensagens difundidas via WhatsApp. O relator do processo, o ministro Luiz Felipe Salomão, afirmou, entre aspas, que encontrou inúmeras provas demonstrando que o esquema operava desde 2017. Ele anotou que essa prática da difusão de notícias falsas ganhou contornos de ilicitude. Mencionou indícios de ciência do Bolsonaro sobre a produção dessas mentiras, dessas fake news, mas concluiu que não foi possível atribuir aos fatos a gravidade suficiente para cassar os mandatos do Bolsonaro e do Mourão. E ele foi seguido pela unanimidade dos ministros do Supremo. O Luiz Roberto Barroso, que é o atual presidente do TSE, diz que essa decisão é importante porque vale para o futuro. O tribunal fixou, segundo ele, balizas para evitar a repetição dos ilícitos na eleição do ano que vem, na eleição de 2022. No futuro, cabe tudo, porque vai ser sempre o futuro e não pode ser cobrado, não pode ser conferido. O Bolsonaro já está migrando do WhatsApp para o Telegram, que o TSE não tem controle sobre o Telegram, o Telegram não tem sede no Brasil, fica fora do país. O ministro Alexandre de Moraes, que vai ser o chefe do TSE na próxima sucessão, ele disse, se houver repetição do que foi feito em 2018, nós vimos aí a fala do ministro, o registro vai ser cassado e a pessoa, quem fizer isso, vai para a cadeia. Segundo ele, a justiça é cega, mas não é tola. Eu me pergunto, será que não é tola? Porque no julgamento do pedido de cassação da Dilma e do Temer, ficou comprovado que a chapa tinha prevalecido numa campanha financiada com verbas sujas da Odebrecht. E o TSE demorou tanto para julgar o caso que a presidente foi deposta antes do julgamento. E aí prevaleceu naquela ocasião o entendimento político de que derrubar o vice Temer, que tinha assumido o cargo de presidente, seria um trauma maior do que esconder a lama embaixo do tapete. Agora, ficou a impressão de que a chapa Bolsonaro-Mourão foi poupada por razões políticas e não jurídicas. O TSE não foi criado, Diego, para ser ringue de juiz valentão, nem para ser tribunal de recados. A justiça que tarda muito e não chega é uma justiça conivente. Em relação aos suspeitos mais graúdos, o TSE vai se transformando num tribunal que transforma a impunidade num fenômeno reincidente. Acho que realmente é isso que você diz, né, Josias? É importante balizar, mas eu fiquei com essa impressão também, porque foi algo do tipo assim, eu sei que você fez, eu sei que você cometeu uma prática irregular, cometeu um crime, mas dessa vez eu vou deixar passar. Da próxima não... Tipo nossa mãe quando dá bronca, assim, na próxima não vai passar. Isso. Essa imagem é perfeita, é menino, a mãe puxando a orelha.
de novo, ó, não é assim, né? Não é assim que a democracia precisa funcionar, né?